Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda terça-feira, com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, sempre na companhia da Ana Maria, filha do professor Hermínio. É um programa sobre os livros, a obra, sobre fatos da vida do professor Hermínio. Mas temos também os outros programas da semana. Amanhã teremos o programa Resenha Literária com o pesquisador Silvio Mariano. É um programa sobre livros à guisa de indicação. Na quinta-feira, o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, com a filha do Herculano, Dona Heloísa Pires, um programa semelhante a esse, com Ana Maria. E no domingo temos um programa com Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra de Menezes, e é o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? Onde o Luciano traz fatos totalmente desconhecidos do movimento espírita sobre esse grande vulto, a quem sempre mencionamos com extrema reverência. Pessoal, são esses os 4 programas semanais, todos às 20 horas. Mas temos os programas mensais. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, conversando com César Perry de Carvalho sobre suas memórias, mas as memórias do movimento espírita brasileiro. Ele foi presidente de 2 das maiores instituições do país. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias. É um programa sobre fontes primárias, documentos da época de Kardec, do Dealbá do Espiritismo em França, né? E o Adair Ribeiro, que é o curador do Museu ACOL, Allan Kardec, ponto online, é quem detém hoje o maior número de fontes primárias da época do nascimento do Espiritismo em França. E para encerrar, no quarto sábado, temos o programa com o articulista de Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo, e aqui conversamos sobre tudo que sai na imprensa espírita do Brasil. Então, são 8 programas, os mensais também acontecem às 20 horas, 8 programas à disposição de vocês, já. É só dar um play aí e assistir, não vão se arrepender. Tá? É um trabalho exaustivo, mas com muito gosto, com muito afã por tratar a memória do Espiritismo com seriedade. Né? Pessoal, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por estarmos aqui, a nos debruçarmos sobre a vida de Hermínio Corrêa de Miranda, sobre sua obra, seus apontamentos, na narrativa maravilhosa de sua filha, Ana Maria, que está cumprindo um desiderato na terra, que é divulgar a obra de seu pai. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, quero dedicar aqui esse programa de hoje a você, minha mãe Eva. Te amo, mamãe, nesse período de doença. Senti como nunca a tua vibração junto de mim. Ora por teu filho, manhinha, sempre. Tudo que eu faço, eu dedico a ti. Pessoal, então deixa eu colocar Ana Maria aqui na tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em mais uma terça-feira com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, trazendo aqui para vocês algo da obra, dos livros, dos apontamentos, mas também algo da vida, e são fatos inéditos que a gente passa a conhecer somente aqui, porque quem narra esse programa é a filha do homem, né? É a filha do homem, então traz aqui preciosidades que a gente não teria como saber, né? Mas deixa eu falar com ela logo. Minha querida Meriane, tudo bom, Ana? Como é que você está? Marianne está muito feliz por saber que você completou mais um aninho de vida e está aí forte, feliz, alegre. E como é que foi a comemoração aí no Recife?
Como é que foi? Ana, comemoração de velho, Ana, né? Como, Os, como é? os meus 57 anos eu fui ao cinema com O quê? seis meninas, né? E eu Ah, aconselho você, Ana, e quem quiser, a ver o filme Nefários, né? É um filme impressionante, Nefários, né? Que vai de encontro a todo esse momento, a discussão dos temas que estão aí no mundo, né? É um diálogo de um psicopata que acha que é o demônio com um psiquiatra e realmente o psiquiatra é vencido pelo poder de argumentação do nossa. suposto demônio, o que é que ele está fazendo com a humanidade e a humanidade nem sente. Claro que o demônio a gente sabe que é uma coisa simbólica, né? Somos espíritas, mas é um filme que eu indico. Aí, Ana, foi isso, né? A minha filha mais velha, Bruna, me deu um presentinho, um beijo e saiu com essa, viu? Puxa, pai, tu estás velho mesmo, né? Aí eu vou fazer o quê, Ana? Né? Deixa ela falar, quando ela chegar lá, ela vai achar que está muito bom 57, viu? Eu posso falar porque tem 80. Ela vai achar 57 ótimo, viu? Deixa ela chegar lá primeiro. Ah, mas Ana Maria, aí eu quero chegar em 80 como Ana Maria, né? Não, Ana Maria ainda tem. Você sabe que tem aqui na Casa dos Humildes, viu? O fã-clube Ana Maria, né? pelo amor de Deus. Valéria Pessoa, Patrícia, esposa do Taua Gomes, viu? Você tem aqui um rosário de fãs mulheres, o que é algo raro, né? Algo É, é admirar a mulher, viu? mas são as que eu herdei, né? Eu herdei do Espiritismo, herdei da doutrina, herdei do papai, herdei do Bruno. Então, é muita herança que eu tenho. Eu herdei essas pessoas todas maravilhosas. Agradeço, Essa é a amo de melhor coração. herança, o amor e a amizade, né? Isso não tem Exatamente. preço, não. É. Mas, Ana, eu queria, nesse início de programa também, né? A gente fala sobre tanta gente, mandar um abraço fraterno, né? Para o querido Gilberto Chiarelli de Miranda, o mano de Melrién, né? Porque ele é torcedor fanático, eu sei, do pó de arroz, ele e a família toda adora o Fluminense, e o Fluminense sagrou-se campeão, né? Da Libertadores, ganhando para os argentinos, né? No Maracanã, foi um jogo, né? Épico, maravilhoso, né? Gilberto, eu sei que seu pai era vascaíno, viu, Gilberto? Sua esposa confessou aqui, mas eu gosto mais do Flusão, né? Do Flusão. Parabéns, Gilberto, né? E Ana não é coisa nenhuma. Ana não sabe que está perdendo, não gostar de futebol. Não, eu fiquei muito feliz, porque é meu timezinho de coração, e, assim, embora eu não tenha assistido o jogo, não. Mas fiquei feliz por ele, por você que torce aí pelo Fluminense aqui. Tô feliz, muito feliz. Sempre as pessoas que ganham ficam muito felizes, né? Então isso é ótimo, ver a felicidade dos outros. Ana Maria, para a gente começar agora o programa, a última pergunta, né? O nosso amigo, hoje seu amigo também, né? Que é essa alma maravilhosa, né? Uma pessoa muito distinta, né? Que é o querido Eri Lopes, do Portal Ah, Luz Espírita, fez uma palestra na Casa dos Humildes, né? Então, a palestra híbrida. O Eri, a Ana Maria assistiu a palestra. Você viu a categoria, que tranquilidade o Eri palestrando, Ana? olha, eu, eu mandei, depois que ele fez a palestra, não foi no dia, não, acho que foi no dia seguinte. Eu telefonei para ele para falar sobre a palestra. Eu fiquei muito encantada com a maneira como ele apresentou. Ele é de uma calma, de uma tranquilidade, de uma sapiência, tudo assim com ele é fluido, né? Então ele falou tudo que ele tinha que falar com a maior tranquilidade do mundo, muito didático, muito sentido, e eu fiquei encantada, realmente, eu gosto de ver assim esse tipo de palestra. Eu fiquei encantada, eu nunca tinha ouvido ele falar não, mas
valeu a pena assistir tudo. Eu falei assim, ué, mas ele está começando a palestra. No começo eu fiquei assim meio perdida. Aí, de repente, ele abriu como uma flor, né? O tema, né? Eu fiquei encantada. Gostei demais. E a gente conversa, às vezes a gente conversa uma hora no telefone, você acredita? Ele e eu, sobre assuntos que ele pesquisa. Ele vem perguntar a mim, eu falei, pelo amor de Deus, a mim não. Mas ele é uma figura maravilhosa, muito querida, muito querida. Parabéns ao centro por tê-lo lá, ter tido da. Não, vamos chamar, não é nem a primeira vez, ele de vez em quando vai, agora É, toda vez que ele for, você vai ficar sabendo, né? O bom, Eri, olha, eu não tenho ciúme na minha vida, viu, Eri? Ciúme de amiga, de amigo. Pode conversar com a Ana à vontade, viu? Se quiser, pode até gravar um programa com ela lá, semelhante à Débora. Quero mandar um abraço aqui à Débora. Tenho acompanhado o trabalho da Ana lá. É uma vez no mês, né, com Débora. é, uma vez no mês. E Débora é uma dessas soldadinhas, né? Então, É, sempre na luta, divulgando a doutrina. Débora Rabelo, um beijo. Mas, Ana Maria, vamos lá. Pessoal, eu não sei o que é que vem na noite de hoje, né? Ana me disse que ia trazer algo relativo, eu trouxe o livro que ela disse, Nossos Filhos São Espíritos, né? Esse livro que é muito caro a mim, eu mostrei a Ana Maria o oferecimento de minha mamãe, não é? De minha mamãe. Quando Bruna nasceu, eu li aqui para Ana Maria. Aliás, Bruna ainda estava na barriga de Seixa. Estou dizendo isso, Ana, para você ver. Não é só comigo, é com muita gente pelo Brasil. A ligação e o bem que o Hermínio fez a tanta gente. Né? Então, uma revolução na minha vida. Vai nascer minha primeira filhinha, minha mãe já desencarnada, me dá o livro. Isso aqui é uma herança, não tem poxa, preço. Né? Bom, aí Ana Maria me falou que vai trazer algo do livro, né? Mas ela não me disse, né? Vai dizer aqui ao vivo e a cores. Eu estou curioso, né? Não sei o que é que ela vai trazer. Ana, com você, a palavra. tá bom, Bruno. Só que você me barrou, porque eu só tenho a edição de 1989. Mas o tema que eu vou trazer é agridoce, tá? E é esse aqui, ó. Um frasco de veneno. Veneno. Um frasco de veneno. Estou curioso, Ana, né? Um tema instigante, né? O que será? É, tema instigante. Eu falei assim, eu não vou contar nada, porque eu quero que seja surpresa, não vou esconder, escondi, tá? Tanto que você não sabe, mas é um tema muito poderoso, muito, muito, tá? Então, o papai foi de uma felicidade muito grande quando ele escolheu essa frase, um frasco de veneno. Eu achei, depois que eu reli isso tudo, que eu de vez em quando eu vou lá e leio um capítulo. Quantas vezes eu já falei aqui sobre os nossos filhos, né? Sempre nossos filhos, que é uma espécie de um imã que eu tenho. Mas esse assunto realmente ele foi muito feliz na escolha em 1989, que esse livro foi publicado, 1989. Bom, então ele começa da seguinte forma, dizendo assim: se você tem um frasco escrito assim, veneno letal, quer dizer, se você tocar naquilo, você morre, né? Não é isso? Veneno letal. Se você tirar aquele rótulo do vidro, do frasco, que tem o veneno letal lá dentro, e colocar assim, água potável, ou laranjada, ou Coca-Cola, vai mudar o que tem dentro do vidro? Vai? Não vai. Se você tomar, você vai morrer, porque o que tem dentro do vidro não é o por fora, é o por dentro. E ele é letal, você vai morrer. Bom, então
Isso, eu acho que o papai foi muito feliz na escolha desse título. Eu vou dizer por quê. Porque, sendo assim, mesmo que você tirar o rótulo do vidro, você vai morrer porque o que está lá dentro não vai mudar. Sendo assim, papai diz que não há meias palavras para tentar esconder uma dura e triste realidade. O aborto é assassinato premeditado, que jamais passará despercebido às leis divinas que tudo regem. Não adianta você mudar o rótulo que está lá dentro, aquilo que se faz não vai passar a lei divina, tá dentro? Então, ele diz que a gente não deve esquecer, entretanto, que para cada coisa que perturba demais a lei divina, a espiritualidade e a lei divina tem sempre um processo de, não, digamos assim, não de cura, mas de reflexão depois do seu desencarne. Tem um método de você não ficar livre daquilo que você praticou, mas você tem uma chance de recuperação, com muita dificuldade, mas tem. Bom, então ele diz o seguinte: no momento em que duas ou quatro células se juntam, um espírito adulto, maduro, consciente, com toda uma bagagem de experiências anteriores de outras vidas, já é, já existe aquele espírito, com duas celulinhas lá que se encontram. Então, quando se interrompe esses primeiros instantes da vida, né, da formação o primeiro impacto que aquelas células sentem é físico, porque é a violência contra ele. E a segunda coisa que ele sente emocional por causa do quê? Da rejeição. Então ele sofre fisicamente e espiritualmente, aquelas duas celulinhas que estão lá. Papai diz assim, é mesmo que você bater numa porta numa noite de tempestade, o vento uivando, frio, um desgraçado, você não tem um capote, nada, você bate numa porta em busca de auxílio, em busca de carinho que seja, de aconchego, de recepção, e a porta não se abre, e a porta, pelo contrário, ela às vezes se abre e bate em você, não te aceita, não te deixa entrar. Então, é isso, esse é que é o problema, e principalmente porque, às vezes, você que tá com a porta fechada, devia amor àquela pessoa que está batendo na sua porta. Você devia, espiritualmente, você devia ter aberto a porta, deixado ela entrar, cuidado dela. Você era devedora de um gesto de amor com aquela pessoa que você não deu. Pois bem, então as proporções dessa negativa trazem trágicas consequências para a mãe e os pais, né, que rejeitaram o espírito que se preparava para nascer, como também para o espírito. As consequências são de tudo quanto é jeito. Porque se ele, espírito, estivesse numa situação de desequilíbrio emocional provocado pela encarnação anterior dele, ele estava querendo renascer daquele pai, daquela mãe, para tentar um novo projeto de vida, né? Ele estava querendo se melhorar. Mas, se ele não estiver bem ajustado, né, ou amoroso, e se ele estivesse melhor, se ele estivesse mais bem melhorado em si e mais amoroso, a situação poderia ser minorada, mas não ignorada pela espiritualidade.
pela lei divina. Ele podia estar rancoroso, vindo da outra encarnação, mas ele tinha uma esperança que nessa ele ia conseguir se recompor. Mas não, bater a porta na cara dele, na coitadinho. Mas isso não vai ser esquecido pela lei divina. Mas se ele vier rancoroso e dado a violência, cheguei, não vou conseguir, me jogaram fora, qualquer coisa assim, o casal faltoso vai dever uma forma de reparação que surge de um processo de conflito terrível. Então, é uma coisa certa, não há saída para as situações criadas por este crime, senão pelas vias do amor, da renúncia, da aceitação. Os problemas que poderiam ter sido resolvidos ou minorados, ou até completamente resolvidos, né, vão ficar piores do que antes. Vão ser piores do que antes. E vão ficar pior do que nunca. Porque a mulher, o marido ou companheiro que fez pressão para que esse crime acontecesse, o médico ou a curiosa que praticaram o ato em si, são todos responsáveis pelas consequências. Contra o quê? Uma criatura que não tem voz, nem vez, nem como reagir. Não, duas celulinhas lá, não tem. Não tinha como reagir, não tinha como se defender, né? Então, o feto não deixa existir como ele não deixa, apesar de tudo, ele não deixa de existir como um ser imortal que ele é, né? Mas ele foi cancelado para ele, de repente, a oportunidade que ele tinha para se recompor de uma situação anterior, de uma vida anterior, para tentar minorar a situação que ele criou, que foi criada para ele numa vida anterior. Ele perdeu essa oportunidade, porque simplesmente jogaram ele fora, né? Então, ele perdeu essa oportunidade de cumprir o que ele estava pretendendo. Mas as leis dos homens, criadas pelos homens, ignoram, toleram ou até admitem esse crime. Mas há uma coisa que é preciso mudar, continua sendo um crime, ou seja, o frasco cheio de veneno. Tira o rótulo, põe um outro lá brilhante, cheio de estrelinha, tudo bonitinho, suco de laranja. Não, não vai adiantar. O que está dentro do frasco não vai mudar. Esse é que é o problema, né? E, pior, a lei divina vai exigir uma reparação para aquilo. Tem que haver uma reparação. Então, papai cita algumas coisas. Ele diz assim: grande parte das vezes, o feto que tem poucos gramas de peso é um espírito vivo, consciente, sobrevivente, imortal, mesmo logo depois de sua expulsão do corpo materno, e é esquecido. Porém, o espírito que se preparava para se utilizar daquele corpo vai esperar aqueles que lhe negaram a vida com uma atitude agressiva ou então com silêncio da censura, o fetozinho que foi expulso. Por vezes, eles, já espírito, vai começar a perseguir quem cometeu esse desatino contra ele, né? Então, o papai tinha reuniãozinha mediúnica dele em casa, né? Ele era o dialogador, tinha o médium, tinham os outros companheiros dele de reunião,
e ele tem vários casos que ele gravou, que as pessoas vieram até ele e gravou, mas um caso em particular tocou muito papai, mas muito mesmo, a ponto de ele próprio chorar no final da gravação. Ele conta isso no final do livro. Então, era o espírito, apresentou-se ao médium um espírito comunicante de uma mulher que, na existência anterior, havia feito 8 abortos, devido à profissão que ela exercia na época. A gente pode imaginar, né? Os filhos, para ela, seriam um estorvo, um problema, iam macular a beleza dela, o do corpo dela, ela ia ter que cozinhar, ia trocar fralda, era muito problema. Então, ela ia ficar cansada, ia envelhecer, e para a profissão que ela existia, isso era um problema sério. Então, ela tinha que se livrar, né, do problema. Quando ela retornou, perdão, ao mundo espiritual, ela foi recebida com bastante hostilidade por parte das 8 crianças, né, que ficaram revoltados com a atitude dela. E porque, mais do que tudo, ela e os outros cancelaram as expectativas que essas alminhas tinham, né? Essas criancinhas tinham, de, de melhorar a vida anterior deles, né? O que eles passaram ou fizeram em encarnações passadas. Então, ela ficou sendo vítima do rancor, da agressividade, pois o Cristo adverte que aquele que erra fica escravo do erro e que de lá não sai enquanto não pagar o último ceitil. Lembra do nosso amigo Judas? Ele teve que pagar o último ceitil. Mas, mesmo que estejam dispostos a pagar, jamais se livram da cadeia. Esses espíritos que cometem essas coisas. Eles podem pagar, mas eles vão ter que ficar numa cadeiazinha. Então, os que praticaram o ato vão resgatar a sua dívida com lágrimas, para que um dia eles possam voltar a sorrir após ter reconquistado as coisas erradas que eles fizeram, reconquistadas o lugar, né? Com aquelas pessoas a quem eles falharam tanto. Então, essa moça que na encarnação anterior teve 8 e se desfez dos 8, chegou a hora de ela reencarnar e a espiritualidade se reuniu para fazer uma proposta a ela de como seria, era uma proposta, nada seria imposto a ela, proposta e imposta não se coadunam. Era uma proposta e ela poderia aceitar ou negar. Então, a proposta que a espiritualidade fez a ela é a seguinte: você, fulana, vai voltar a encarnar e você vai se encarnar na Argentina e lá você vai ser uma mulher muito bonita e muito boa, você vai encarnar numa família pobre, a sua mãe, você vai ser a primeira filha, então você vai ter uma mãe amorosíssima, você vai ser a primeira filha e você vai ter muitos problemas, mas é uma oportunidade. Você, tipo assim, aceita ou não aceita? E ela disse que aceitava. Perfeito. Então, a mãe morre, dali a alguns anos, ela foi a primeira filha, a mãe falece e ela deixou a ela a obrigação de criar os 8 filhos que ela tinha rejeitado e que vieram nessa encarnação nova como irmãos dela. Quando a mãe morreu, ela ficou responsável, na nova encarnação, ela ficou responsável por criar os 8 filhos que a mãe tinha tido
inclusive ela, que era mais velha, mas ela ficou responsável por criar aquelas 8 crianças, que na realidade foram os que ela cometeu esse crime, né? Bom, tudo estava certinho, tudo aconteceu conforme a espiritualidade havia proposto a ela, né? Mas ela não ia ter nessa encarnação do que ela estava criando os irmãos nenhuma oportunidade de casar. Por quê? Porque já a espiritualidade já tinha criado para ela um determinado modus operandi, modus vivendi, que não ia dar condições de ela casar, tá? Ela ia ter dificuldades muito grandes já com as crianças. Pois bem, dos 8 irmãos, que agora eram irmãos dela, mas foram aqueles que ela abandonou, né? Um deles ainda guardava a lembrança dela como aquela mãe que abortou ele, né? E ele se lembrava dela como uma assassina, um dos irmãos. Pois bem, e o irmão maior, o mais velho dos irmãos, também era um espírito um pouco mais evoluído. Então ele ela entendeu as dificuldades que ela estava passando. Mas, apesar de todas essas adversidades que se apresentaram, e de ter que criar os irmãos sozinha, sem ajuda, sem o dinheiro que ela tinha na outra encarnação, né? Ela ela tinha nos irmãos, quase todos não se conformavam com aquela situação. Não se conformaram com o fato de terem sido abortados, né? Mas não havia alternativa e ela se conformou com tudo e ela começou a cuidar das crianças e ela sabia exatamente o futuro que ela ia ter, né? Imagina, 8 crianças. Então, papai cita o exaustivo trabalho, as canseiras, as frustrações, as renúncias, as ânsias, o desencanto e ainda as responsabilidades, o desamor das crianças, a ingratidão, porque eles cobravam dela coisas que eles se lembravam de a outra encarnação, mas que ela não podia dar a eles nessa encarnação, e a solidão que ela ia viver sozinha com esse peso todo na cabeça. Mas ela entendeu a função dela, né? E, e mais difícil ainda para ela foi ter que converter em amor o que ela causou de desencontro na vida anterior com aquelas crianças. Ela tinha que ter um amor por todas essas crianças que ela não teve naquela vida. E isso era muito difícil, mas ela continuou. E, e criando os filhos irmãos dessa vez, né? Então, papai ouve toda essa história dela e ele ficou muito emocionado com a situação, mas com o fato de ela ter errado 8 vezes, a maneira como ela se expressou ao médium, o arrependimento dela, as coisas que ela fez para se melhorar e para tentar um entendimento com os 8 filhos, que agora eram irmãos dela, cativou muito o papai. Então, ele disse que ele ficou comovido, ela chorou durante a regressão e chorou. Papai disse que ela chorou com lágrimas de arrependimento e sorriu um sorriso molhado de esperança. E eles se despediram, o papai como dialogador e ela através do médium. Eles se despediram como pai e filha, como se ele fosse o pai e ela fosse a filha. Tal a ligação que existiu entre eles no momento da regressão, né? E ela disse para ele que ela contava ainda de renascer
nascer uma outra vez, ela disse assim, por aqui mesmo, como quem diz, aqui onde nós estamos no Brasil, vamos supor, né? Por aqui mesmo, não na Argentina, como ela nasceu da outra vez. E se não pudesse contar com o papai como sendo filha dele, ela falou isso para ele, está tudo gravado. Se ela não pudesse, nessa outra terceira encarnação, contar com o papai como se ela fosse filha dele, que ela pudesse pelo menos ter contato com ele, para que ele pudesse ajudá-la nos momentos piores que ela fosse passar, que ela ainda tinha coisas para passar. E ela confiava nele por tudo que ele fez por ela na reunião e confiava nos amigos que o cercavam. Ela fala isso na gravação. E ele, papai, diz que ele receberia ela de braços abertos, porque sua história comoveu muito ele. Mas ele disse que ele sabia que ela tinha um programa, né, a cumprir. Ainda faltava ela cumprir algumas coisas daquela outra encarnação. Mas ele já estava vendo no horizonte uma existência, dessa existência dela, o clarão deslumbrante do pôr de sol. Ele fala isso na gravação dele. Bom, o papai encerra esse capítulo pedindo uma prece por ela no livro. Ele pede uma prece, que os leitores façam uma prece por ela para sustentá-la em suas lutas regeneradoras. Para encerrar, papai disse que essa narrativa foi escrita e divulgada a pedido do próprio espírito, a pedido dela, da moça, para que outras mulheres soubessem, disse ela, um pouco mais a respeito da tragédia contida no frasco de veneno com o rótulo apenas trocado. Ana, que escolha extraordinária, que tema atualíssimo. Minha amiga, graças a Deus a gente recentemente, essa pílula dourada tentaram, né, oferecer ao Brasil, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, graças a Deus, né, disse que ainda não é hora de tratar isso aqui no Brasil e recolheram a pílula, né? A gente vê muitos países tendo esse frasco como política de Estado, o que dói o coração. Aqui há uma pressão para isso, mas oxalá as forças espirituais e os brasileiros não permitam. Achei o título do Hermínio, vou começar por Hermínio, Ana. Que título antológico, um frasco de veneno, né? Ana, eu queria te fazer uma pergunta, porque uma conversa dessa, você viu que a moça se afeiçoa ao Hermínio, né? Fica afeiçoada, pelo menos deixa ele por perto, né? Eu lhe pergunto, quiçá a escolha do Hermínio, o trabalho de caridade que ele realizou, porque na nossa Casa dos Humildes temos um trabalho de enxovais com as gestantes, né? Com a querida Zildete, a Colmeia Fraterna Ivone do Amaral Pereira. Ana, e dói na alma quando você vê uma menina de 14 anos, mãe solteira, chega ali para pegar o enxoval, mas aquela mocinha é uma heroína, porque ela não abortou. Ela não abortou, não é? Eu te pergunto, será que o Hermínio, com esses contatos tão pungentes, né? Quem sabe até a escolha dele para dedicar a caridade dos enxovais tinha sido motivado por esses encontros espirituais que ele teve? Eu sei que ele dedicava todos os direitos autorais dele a essa tarefa. Eles alugaram, parece que um apartamentozinho, um cômodo numa favela do Rio de Janeiro, aqui perto.
E lá eles construíram um grupo de pessoas, constituíram um grupo de pessoas dedicadas a essa função, né? De ensinar as mães, conversar com as futuras mães, né? Mães que estavam planejando coisas assim, mães que estavam felizes, mas não tinham como nem fazer um enxoval, comprar uma fraldinha, nada. Então havia pessoas que ensinavam essas pessoas essas coisas, mostravam a realidade, ou então tiravam da cabeça dela essas coisas e ajudavam com enxovais. E você pensa que eram enxovalzinhos, né? Não, eram coisas feitas à mão, de tinha costureiras, tinha máquinas de costura, tinha pessoas que doavam metros e metros de panos, de tecidos, de fraldas, de enxovais inteiros. Outros faziam camisinhas de pagão, de tudo, é, roupinhas de vento, de calor, de frio, e cobertores, era uma coisa, e fora alimentação, e remédios, e médicos, era tudo. Eles tiveram essa obra durante, parece que 22 anos. Papai é, sustentou isso com a ajuda de muitas pessoas que o ajudaram. E foi realmente uma coisa maravilhosa. Ele teve muitos méritos como homem e como espírita. E essa pessoa, essa moça, cativou ele de uma forma que ele ficou emocionado. Ele disse que chorou junto com ela, mas que ele viu que a intenção dela era ela se comoveu com o amor que ele deu para ela, né? Durante a conversa deles lá espiritual, né? Na reuniãozinha dele, e ela ficou afeiçoada a ele. Então ela queria nascer como se pudesse como filha dele, mas já que não pudesse, se ela podia nascer num lugar que ela queria, gostaria de nascer num lugar onde ele pudesse aconselhá-la se ela tivesse dificuldades. Então houve uma interação muito grande entre eles. É muito lindo esse capítulo, mas Maravilhoso, é muito maravilhoso. dolorido, né? Eu acho que você foi muito feliz, né? Aliás, o Hermínio, pela escolha do tema, né? E, novamente, eu queria aqui indicar para todos assistam o filme Nefários, porque vivemos numa sociedade de sofisma que, através do intelectualismo, chão, quer legitimar coisas abomináveis. Né? Há uma passagem no filme, Ana, que o psicopata, o dito demônio, está dizendo absurdos, né? E chega um padre lá, ele tem medo do padre, mas o padre, quando começa com essa pauta toda, um discurso psicológico apenas, né? Sem a fé, ele percebe que o Papa era moderninho, ele imediatamente ele muda a postura de medo, aí estende a mão ao padre, né? Oh, você é meu amigo, né? É uma coisa interessante. Isso que você falou é uma grande verdade. Não adianta botar suco de laranja, mas vivemos um momento tremendo, Ana, onde coisas abomináveis estão intituladas com nomes elegantes. Bom, pessoal, então fica aqui a indicação do filme Nefários e claro que fica a indicação dessa obra-prima, né? Nossos filhos são espíritos, uma obra notável e arrebatadora, né? Uma obra necessária na atualidade, muito atual, completamente atual. Tá? Ana Maria, depois de um programa lindo, de um tema como esse, você faz a prece, Ana. Senhor, por favor, incuta nas pessoas que têm e vão ter e tiveram essa essa coisa na cabeça, essa tragédia na vida espiritual deles. Deles a oportunidade de uma redenção, mesmo pagando o último ceitil, eles sabem que não vão
poder se livrar da cadeia, conforme diz o papai. É uma coisa que fica marcada na vida, nas vidas, né, digamos, das pessoas. Mas, por favor, Deus, intua na cabeça das pessoas que têm o, o bastão na mão para bater a aprovação de uma lei, que é aquela que está dentro do frasco de veneno. Não deixa, Senhor, não permita. Entregamos nas suas mãos esse poder, mas sabemos que as pessoas são falhas e muitas vezes as conjunturas que cercam as pessoas fazem com que elas aprovem coisas que, na realidade, não pensaram melhor. Contamos com a sua ajuda, Senhor, e o seu perdão para essas pessoas, e por mais que elas sofram, há de ter um dia, como o papai diz, que o sol vai brilhar novamente para elas, com a sua ajuda e o seu amor por elas, como o Senhor tem por todas as suas criaturas. Gratidão, Senhor. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima terça, eu e Ana Maria, com temas assim, não é? Uma beleza da obra de Hermínio aqui, para a gente conversar, sumamente esclarecedora, não é? O trabalho do Hermínio é um trabalho realmente de luz. Bom, quero dedicar esse programa a você, minha mãe, que me deu a vida, né? Pelo dom da vida. Obrigado, manhinha. Ana Maria, um beijo, um abraço. Estamos juntos. Semana que vem, na mesma hora, ok? Muito obrigada, Bruno. Boa noite a todos.